Eu quero ler uma passagem da palavra de Deus com você. Se você tem uma Bíblia aí onde você está agora, você pode abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, do versículo 27. Está escrito assim: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Alguém, os discípulos falando sobre a pessoa de Jesus. Vejam bem, é verdade que nós estamos vivendo um dos momentos dificílimos na nossa vida. Eu acho que você que está me assistindo nunca passou por uma situação tão difícil, tão cheia de pressão, como nós estamos passando nesses últimos dias, as últimas semanas. E eu quero nesta noite falar com você exatamente sobre isso, sobre as pressões que muitas vezes nós somos submetidos, e às vezes pare no nosso coração aquela sensação, aquele sentimento que tudo vai se acabar, que nós vamos ser destruídos, que vamos ser consumidos pela tempestade, consumidos pelo vento forte que de repente se levanta contra a nossa vida. E às vezes essa sensação de que seremos consumidos, ela é muito comum às vezes no nosso dia a dia, diante de problemas que nós achamos que tudo está perdido e que ficamos sem esperança, e com o passar do tempo nós percebemos que Deus sempre tem uma solução para as coisas, quando de fato nós estamos em suas mãos. A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele fez o Sermão do Monte e pregou para um grupo enorme de pessoas que estavam lá no monte. E quando ele terminou ali o seu Sermão do Monte, ele foi para a casa do Pedro comer alguma coisa. A sogra do Pedro estava com febre, diz a palavra de Deus. Ele foi lá, curou a sogra de Pedro, e depois então que ele fez tudo isso, ele já tinha uma outra viagem para fazer, um outro compromisso, uma outra responsabilidade. E ele então disse aos seus discípulos: preparem a embarcação, porque eu preciso passar para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, que na verdade era um lago que tinha mais ou menos, ou que tem uns 19 quilômetros de comprimento, por uns 13 quilômetros de largura, um lago muito grande. E Jesus disse: prepare o barco que eu vou lá para o lado leste, eu tenho que ir do outro lado do mar. E o lugar para onde Jesus ia era exatamente um lugar que as pessoas não acreditavam no mesmo Deus que nós acreditamos. Era um grupo de judeus que moravam ali, que eram completamente envolvidos com as entidades gregas. Esses judeus eram judeus helenistas que moravam naquela região, e eles não costumavam seguir a prática da Torá, mas toda a cultura deles era influenciada exatamente pela cultura grega. Eles adoravam outros deuses, eles comiam porco, que era uma coisa que o judeu não comia. E aquele lugar havia um rapaz que estava completamente perturbado, completamente endemoniado, e Jesus Cristo então saiu, pegou a embarcação e resolveu viajar exatamente até lá para poder libertar esse rapaz que estava oprimido com uma legião de demônios, pelo menos é o que diz a palavra de Deus. E quando ele pegou o barco, ele estava cansado. Dias antes ele tinha feito o Sermão do Monte, depois viajou a pé até Cafarnaum para poder ficar na casa do Pedro, se alimentar. Depois viajou até a beira do Mar da Galileia para poder fazer essa viagem de barco, e ele estava muito cansado. E ele resolveu então, enquanto acontecia a viagem, ele resolveu se deitar na popa do barco e descansar um pouco. E ele fez isso. Ele foi, se acomodou na popa do barco, e ali ele pegou no sono. Quando ele saiu dali, que o barco começou a viajar, aconteceu uma coisa que não era comum no lugar, até porque o Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Para vocês terem uma ideia, é como fica esse lago, onde as tempestades parece que não eram tão comuns. Mas o que aconteceu é que de repente Jesus, viajando ali naquele lago de Genezaré, em direção do lugar que ele ia libertar o rapaz que estava completamente oprimido, subitamente surgiu um temporal. Formou-se um temporal. Parece que esse temporal, com certeza, estava acontecendo como uma forma de impedi-lo de chegar até a província dos Gadarenos para poder libertar aquele rapaz.
Com certeza esse temporal estava ali exatamente para gerar esse impedimento, para não permitir que a libertação do rapaz acontecesse. E Jesus então estava ali dentro do barco, e quando o temporal chegou, Pedro, João, os demais discípulos, que não estavam pegando o primeiro temporal, que eram acostumados a lidar com temporais, que temporal não era alguma coisa surpreendente para eles, quando eles viram que o barco ficou abatido por aquele temporal, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar controlar a embarcação dentro de todo o conhecimento que tinham da forma como trabalhar exatamente com essas situações inesperadas de ventos fortes. E diz a palavra de Deus que eles começaram a tentar segurar o barco, mas o temporal era um temporal diferente de todos os temporais que eles já tinham enfrentado, porque os ventos ficaram fortes, as ondas começaram a subir por conta do vento, e a água começou a bater com tanta violência, de uma forma tão impetuosa naquele barco em que Jesus estava, de formas então que eles estavam tentando segurar a situação, e o barco ia para um lado, ia para o outro, e as ondas vinham, batiam forte, e o vento soprava, e Pedro então começou a usar todo o conhecimento que tinha, começou então a usar a experiência de um pescador que há anos fazia aquele tipo de trabalho, e de repente ele começou a perceber que aquela situação era uma situação incomum, que ele estava simplesmente perdendo a condição de controlar o barco. Ele começou a perceber que toda a sua experiência, todo o seu conhecimento não estava sendo suficiente para poder controlar aquela embarcação e consequentemente segurar ou impedir aquele barco de afundar, de ir a pique. Quando ele percebeu que se esgotaram os recursos, que toda a sua experiência não estava sendo suficiente, e que ele estava sendo vencido pela força do mar, vencido pela força das águas, o desespero bateu, e ele, desesperado, foi até a popa do barco e acordou Jesus, assim como que às pressas e com medo. Ele disse: mestre, 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 acorda. Ele falou para Jesus: o senhor não percebe que nós estamos quase que afundando, estamos quase que indo a pique? Acorda, Jesus. E Jesus acordou. Eu não acho que muito satisfeito. Nós nunca ficamos satisfeitos quando alguém nos acorda bruscamente, no momento que nós estamos dormindo e descansando. É comum nós levantarmos já chateados exatamente por termos o nosso sono interrompido. E isso não foi diferente com Jesus. Quando eles foram lá com medo de morrer, com medo de afundar, e acordaram Jesus e fizeram pressão para que ele levantasse, para poder perceber o que estava acontecendo, a palavra de Deus diz que Jesus acordou e levantou e os repreendeu, dizendo assim: por que vocês são assim tão tímidos, tão medrosos, ó homens de pouca fé? E depois dele dizer essas palavras, ele foi até a proa do barco, acredito que deve ter levantado a sua mão, e disse essas palavras: mar, acalma-te, vento, abranda-te. E depois então que ele gritou: mar, acalma-te, vento, abranda-te, diz a palavra de Deus que na mesma hora o vento parou de soprar, as ondas se acalmaram, o mar se acalmou e tudo se fez bonança. Uma calma tomou conta do lugar. Os discípulos ficaram olhando para Jesus e olhando um para o outro, e se fizeram essa pergunta no versículo que eu li para vocês, dizendo: quem é esse homem? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? É exatamente sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Talvez você que está me assistindo agora esteja muito assustado. Quem sabe por conta dessa situação toda que estamos vivendo ou passando, ou por conta de outras situações que porventura você esteja enfrentando. Quem sabe você está passando uma luta, você está passando um vento forte. Quem sabe você que me assiste agora tem sentido que você está como que no mar da vida, e nesse mar da vida onde você está se sentindo exatamente como essa pequena embarcação que estava Jesus. Os ventos têm batido de uma forma impetuosa sobre você, as ondas do mar da vida têm se levantado
e tem açoitado você e jogado você de um lado para o outro, de maneira que você não consegue nem mesmo se estruturar, você não consegue nem mesmo se manter firme, você não consegue nem mesmo se manter de pé, porque as pancadas dos temporais da vida têm batido em você e têm se lançado contra você, chicoteado você, de maneiras então que você não tem conseguido se equilibrar na vida por conta de tantas pancadas que os temporais da vida, que as lutas da vida têm exatamente lançado sobre você. E quando nós estamos assim, a primeira sensação que nós temos é que nós podemos afundar a qualquer momento. Essa sensação que temos muitas vezes, que de repente não vamos subsistir, de que não temos como resistir às forças dos problemas que às vezes chegam de todos os lados para nos bater e para nos açoitar, faz com que venhamos ficar nesse desespero, nessa aflição, imaginando, achando que o pior vai acontecer a qualquer momento, que a qualquer momento vamos afundar, que a qualquer momento vamos naufragar, que a qualquer momento seremos engolidos pelos problemas, pelos temporais da vida, pelas dificuldades, porque muitas vezes estamos olhando e percebendo somente a força do problema que nos cerca. Quem sabe você não está se sentindo assim? Você que está me assistindo agora, as ondas que se formaram dentro da tua casa, os ventos que têm soprado de uma forma violenta dentro do teu lar, os temporais que têm chegado até você em forma de problemas familiares, os temporais que têm chegado até você em forma de problemas financeiros, os temporais que têm chegado até você por conta de desestrutura emocional, por conta de deixar você para baixo, abatido, sem saída, achando que não tem mais jeito, achando que tudo está perdido, achando que você não vai ter como se manter de pé, que de repente vai afundar, que vai ser tragado, que vai ser engolido pela força dos problemas. Quem sabe essa sensação tem passado pela tua mente, passado pelo teu coração, e você tem se imaginado uma pessoa completamente derrotada dentro desse contexto todo de problemas e de ventos fortes que de repente está acontecendo com você. Pois eu digo para você que me assiste agora, amigo, que por mais que você esteja passando problemas, por mais que você esteja passando por dificuldades, por mais que você esteja passando umas lutas e uns ventos fortes e inesperados em sua vida, se você está com Jesus, você não vai afundar. Esse era o segredo, a razão pela qual Jesus acordou tão chateado com os discípulos e chamou eles de medrosos, porque eles estavam achando que o barco ia afundar. E Jesus queria deixar bem claro que o barco em que Jesus está, esse barco não afunda, gente. Não tem como afundar o barco em que Jesus está. Os ventos fortes podem até acontecerem, as ondas podem até subirem, você pode até ser açoitado pela força das águas, pela força dos temporais, dos problemas, mas isso não quer dizer que você vai para o fundo. Você não tem como afundar se Jesus Cristo está na tua vida. Se Jesus está no teu barco, talvez não seja possível impedir você de passar os ventos fortes, de passar os temporais como nós estamos passando. Mas saiba, o barco não afunda, e na mesma hora que for necessário, Jesus Cristo vai levantar a sua mão e vai dar ordem para que esses ventos fortes que sopram até a tua vida, para que esses temporais que têm açoitado a tua vida, venha parar. E com certeza eles vão parar, porque Jesus é poderoso para acalmar não somente esses temporais, como ele acalmou lá no Mar da Galileia, mas ele é especialista em acalmar os temporais da sua vida. Portanto, você que está assim, quem sabe vivendo situações de aflições e de desespero, achando que não tem mais jeito, achando que tudo está perdido, achando que não tem mais saída para você, se Jesus está com você, a saída vai chegar. Ele tem autoridade para acalmar os temporais da sua vida. Ele tem autoridade para acalmar os ventos fortes. Você só precisa ter fé e confiar e acreditar que o barco que Jesus Cristo está pode até passar temporais, mas não afunda. Então tenha fé, confia em Deus,
porque com certeza Jesus Cristo já está trabalhando para fazer cessar esses ventos fortes, para fazer cessar esses temporais que de repente vieram sobre a sua vida. Pensa nisso. Vamos fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por você e quero orar pelo seu lar, pela sua casa. De repente você está se sentindo muito inserido nisso que eu falei para você. Você está se sentindo exatamente assim. Se pudesse falar comigo, me diria: pastor, eu estou passando uns temporais violentos na minha vida, eu estou passando vento forte. Você pode até colocar lá no Instagram, para nós podermos então orarmos por você. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando que a palavra de Deus falou com você, porque de repente é tudo que você tem vivido, é tudo o que você tem passado. Mas o que eu quero dizer para você antes dessa oração é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder para acalmar os temporais da sua vida, tem poder para fazer cessar esses ventos fortes. De repente parece que tudo está tão difícil, tão insuportável, mas vai passar. Você vai vencer, você vai conseguir, porque disse Jesus que a fé remove montanhas. Quando ele disse que a fé remove montanhas, é para dizer para você que remove obstáculos. Ele usou as montanhas para que as montanhas representassem impedimentos, representassem obstáculos. Ele não falou remover montanha de uma forma literal, mas procurou dizer para você e para mim que os obstáculos que possam estar na sua vida, ainda que sejam tão grandes como uma montanha, você pode removê-los através da fé. Nós vamos cantar uma canção, né, pastor? E depois nós vamos fazer oração. Se tudo está difícil e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha, Ele nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Me deixa orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora em favor dessa pessoa que me assiste agora e peço a tua bênção em favor dessa vida, Deus. Todos os problemas, todas as dificuldades, todas as situações difíceis que representam como um verdadeiro temporal, como um verdadeiro vento forte na vida dessa pessoa que me assiste agora, Senhor Jesus, pelo teu poder, faz cessar, enxuga as lágrimas, Deus, bem como esse louvor que o pastor Mateus acabou de cantar, Deus, que se confirme a promessa na vida dessa pessoa que me assiste agora, Deus, e que todos os problemas, todas as perturbações, todas as ações malignas que têm se levantado para gerar esse temporal, para gerar esse vento forte na vida dessa pessoa que me assiste, na casa, no lar, na família dessa pessoa que me assiste agora, Deus, em nome de Jesus, que esses males sejam repreendidos,
que esses temporais sejam repreendidos, que essa perturbação seja repreendida, e que da parte de Deus venha a solução, venha a saída, venha a calmaria, Deus, que tanto essa pessoa está precisando para a sua vida, para o seu lar, para a sua casa e para a sua família. Meu Deus, eu estou orando agora, em nome de Jesus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus alcance esse lar, alcance essa vida, alcance essa casa, alcance essa família, em nome de Jesus. E que esse vírus maldito, Deus, que não chegue em ninguém desta casa, em ninguém desta família. É o que nós oramos e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Olha, é muito bom estar com você aqui, pelo menos nós não ficamos tão distantes, né? A tecnologia nos aproxima, nos dá a oportunidade então de meditarmos e usarmos a nossa fé juntos no mesmo Deus. E eu quero aproveitar esse momento e dizer para você que domingo talvez nós estaremos aqui nas mesmas condições. Muito cedo, domingo às 5:30 da tarde, né? E vamos esperar até se definir essa questão relacionada com o confinamento. Se as autoridades estão falando que é necessário ficar confinado, vamos acreditar e vamos tomar todos os cuidados que são pedidos que tomemos, como lavar as mãos e tomar o maior cuidado exatamente para não sermos pegos de surpresa. Apesar de eu acreditar que Deus tem a sua proteção sobre o seu povo, sobre aqueles que acreditam, porque é isso que nos fala a palavra de Deus, e eu acredito. E aproveito para dizer para você, as pessoas às vezes ligam muito, perguntando como é que fazem para contribuir com a casa de Deus. Vocês sabem que está tudo parado, mas toda igreja, toda instituição religiosa tem compromissos que precisam serem honrados. E se você porventura sentiu o desejo de poder contribuir, principalmente você que nos telefona perguntando como é que pode fazer para contribuir com a sua igreja, o lugar onde você escolheu para adorar a Deus, vai passar aí na tela a conta da igreja quadrangular aqui da Península, onde você pode fazer a sua transferência, fazer a sua contribuição, porque fazendo assim você vai estar ajudando a obra de Deus. Mas fique totalmente à vontade, né? Nós falamos assim porque sempre as pessoas estão nos perguntando como é que elas podem fazer para poder contribuir, tá bom? E obrigado porque você ficou conosco até agora, porque você aproveitou esse momento para adorar a Deus. Que Deus te conceda uma boa noite, que você durma bem, durma em paz. Esse temporal vai passar, esses ventos fortes vão passar, logo tudo vai estar bem, é uma questão de tempo, e nós vamos sair dessa bem mais fortes na nossa fé. Eu tenho dito sempre que eu acredito que depois que as autoridades liberarem a participação das pessoas para fazer os cultos nas suas congregações, eu acredito que as igrejas vão lotar, porque todo mundo está com muita saudade de ir para a casa de Deus. Como dizia o rei Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos até a casa do Senhor. E a gente sente a falta disso, sente essa necessidade de ir para casa para o nosso Deus, para poder adorá-lo na beleza da sua santidade. Então fique com Deus, fique em paz, e domingo às 17h30, se tudo continuar do jeito que está, às 17h30 nós estaremos aqui novamente trazendo uma palavra de conforto para o seu coração, a palavra que o Senhor Jesus nos der para passar para vocês, tá certo? Paz seja convosco e fica com Deus.